Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo vou apresentar para vocês a resolução da lista de exercícios da aula 32, que é sobre o método de redução e retorno para análise de circuitos mistos. Bom pessoal, caso você não tenha assistido ainda o vídeo da aula 32, tem o link na descrição, né? Você pode ir lá acessar, assiste a aula, baixa a lista de exercícios, tente fazer com aquele conteúdo lá e depois vem aqui conferir os resultados, tá? Então vamos lá. Exercício 1. Determine a resistência total para os circuitos da figura 1. Então vamos lá, começar pelo exercício A, onde nós temos aí uma configuração mista aí de resistores. Então o que a gente vai começar fazendo aqui é identificar as possíveis associações que nós podemos fazer. O jeito mais fácil de analisar isso aqui é pensar nos ramos. Nesse caso, observe os nós. Para cada nó, é uma junção então de vários ramos. Se você olhar aqui, por exemplo, o R3 representa um ramo. Nesse ramo não tem nenhuma associação em série para fazer. Então pode ir para o próximo ramo. Aqui o R2 seria um outro ramo, que também não há nenhuma associação em série para fazer. O próximo nó, nós temos aqui 3 ramos conectados a ele. O R2, não tem nada para fazer. O R4 não tem nenhum resistor em série. E o R5 não tem nenhum resistor em série. Não há nenhum resistor para fazer associação em série. O que nós devemos fazer agora é voltar para a resolução dos resistores em paralelo. Nesse caso, rapidamente podemos observar que R4 e R5 estão em paralelo. Então o que nós podemos fazer aqui é calcular uma resistência equivalente, vamos chamar aqui de R', que será então o paralelo de R4 com o resistor R5. Nesse caso, nós temos então 20 ohms vezes 30, né? Lembra, produto pela soma, dividido por 20 mais 30. O que vai nos resultar aí no valor de 12 ohms. O mais indicado agora, pessoal, é vocês redesenharem esse circuito, né? Outra coisa que vocês podem fazer é imaginar uma corrente entrando aqui no circuito, por exemplo, nessa parte aqui de superior, e vendo qual seria o caminho dessa corrente. Por exemplo, essa corrente atravessaria o resistor R1, uma parte dela desceria a R3, uma outra parte continuaria aqui para R2, correto? Essa corrente também atravessando R2, ela desceria aqui por R4, então tem um nó aqui fazendo a divisão de corrente, e uma outra parcela desceria R5. Se vocês continuarem o caminho da corrente, vocês verão que essa corrente que passa por R5 se juntará aqui nesse nó com R4, formando novamente essa corrente, que é a corrente também do R2, é a mesma. Essa corrente do R2 junto com a do R3, né, nesse nó aqui de baixo, formará então essa corrente, que nada mais é do que a corrente do resistor R1. Observe então que a corrente que está atravessando o R1 é a mesma que atravessa a R6. Ou seja, nós temos aqui também os resistores R1 e R6 em série. Então nós podemos também já resolver essa parte aqui, ó, fazendo que R duas linhas vai ser R1 mais R6. Nesse caso, nós temos aqui 5 mais 5 ohms, que é igual a 10 ohms. Pronto, pessoal. Nessa primeira análise, né, com esse circuito que nós temos aqui, nós já conseguimos fazer duas associações. Uma em paralela do resistor R4 com R5 e outra em série do resistor R1 com R6. Então nós já podemos reduzir esse circuito aqui. De que forma? Podemos redesenhar então aqui com um resistor R duas linhas, que representa então a associação em série de R1 com R6.
O R3 nós não mexemos, então vamos manter R3. Além disso, temos R2. E agora, R4 e R5 foram substituídos pela resistência R'. Então veja que o circuito já está mais simples, né? Está reduzido. Temos agora apenas um nó aqui em cima e um nó aqui embaixo. Analisando agora esse circuito reduzido, nós temos aqui que R2 e R' estão em série. Observe que a corrente que atravessa os dois componentes é a mesma. Então, nós podemos calcular a resistência equivalente, podemos chamar aqui de R3', como sendo R2 mais R'. Atribuindo os valores, nós temos que R2 vale 15 ohms e R' vale 12. Resultando aí, então, numa resistência de 27 ohms. Vamos redesenhar esse circuito e ver como que ele está ficando. O resistor de entrada aqui é o R, duas linhas. Depois temos aqui o resistor R3. R3. E temos aqui, por último, o resistor R, três linhas aqui. 1, 2, 3. Observe então que os resistores R3 e R3' estão em paralelo. Então nós podemos fazer a associação deles como sendo R4', que é R3 em paralelo com R3'. Então R3 aí vale 10, R3' vale 27. Então, produto pela soma, né? 10 mais 27 aqui embaixo, que é igual a 7,297 ohms. Redesenhando esse circuito agora, temos o resistor R, duas linhas, com o resistor R, quatro linhas. Então a resistência total é R, duas linhas, mais R, quatro linhas. Ou seja, a resistência total vai ser 10 ohms, que vale R, duas linhas, né? Mais 7,297. Resultado final é igual a 17,297 ohms. Vamos para o próximo. Bom, o que nós conseguimos observar aqui é que nós temos os resistores R1 e R2 em paralelo. Esses dois nós aqui equivalem a um só, pois estão ligados no mesmo ponto, né? Tem um curto-circuito entre eles. Então vamos começar resolvendo essa associação em paralelo de R1 com R2. Ou seja, R' é igual a R1 em paralelo com R2. Que é igual a dois resistores de 15 ohms em paralelo, né? São dois resistores iguais, então basta pegar um deles e dividir pelo número de resistores iguais, no caso 2, que vai dar 7,5 ohms. Se a gente redesenhar esse circuito, como que ele ficaria? Apenas o resistor R' e o resistor R3. Tá bem claro que R' e R3 estão em série. Se houvesse uma corrente, ela atravessaria R' e R3. Então a resistência total agora é a associação em série de R' com R3. R' mais R3, temos 7,5 ohms mais 10. Resultando então em 17,5 ohms.
Bastante simples até aqui. Bom, nesse próximo, pessoal, é só uma análise simples de circuito. Como a resistência é a equivalente total, vista dessa parte aqui do circuito, né, do lado esquerdo aqui da C. Imaginamos então que a corrente esteja entrando por aqui. Essa corrente atravessa R1 e chega a esse nó. Entretanto, o que nós encontramos aqui nesse nó é um curto-circuito desse nó até esse nó inferior aqui embaixo. Como é um curto-circuito, a resistência entre esses dois nós é zero. E tudo que tiver aqui em paralelo a um curto-circuito também terá a mesma tensão, ou seja, zero. Se não tem tensão nesses resistores, também não haverá corrente. Isso quer dizer que toda a corrente que atravessou R1 se desviará por esse curto-circuito e retornará aqui para a saída do circuito. Isso quer dizer que o único resistor que estaria limitando a corrente seria o resistor R1, ou seja, a resistência total desse circuito é a própria resistência R1, no caso, 5 ohms. Então não foi preciso fazer nenhum cálculo, né? Apenas uma análise de circuito. Exercício 2. Considerando a figura 2, A. Determine a resistência total. Ok. Nós podemos ver que temos R3 e R4 em série. A corrente I2, né, que está atravessando aqui, o R3 também atravessará R4. Podemos ver também que R1 e R2 estão em paralelo. Então vamos começar desse ponto, simplificando o circuito. Resolvendo o A aqui, vamos fazer que a resistência R' é R1 em paralelo com R2. Então vamos aplicar produto pela soma. Temos R1 valendo 10K vezes R2, que vale 18K, dividido por 10K mais 18K. Resolvendo esse cálculo, nós chegamos ao valor de 6,428 kΩ. R2 linhas. Quem vai ser R2 linhas? Vai ser a associação em série de R3 com R4. Ok? Então vamos lá. 5K mais 3K resulta em 8K, 8 kΩ. Então o que nós resolvemos até agora foi a associação em paralelo de R1 com R2 e chamamos isso aqui de R', e também resolvemos a associação em série de R3 com R4 e chamamos isso aqui de R'. Vamos redesenhar o circuito e ver como fica. A fonte permanece, nós não mexemos nela. Temos aqui então R1 e R2 agora sendo representados pelo resistor R'. E o resistor R3 em série com R4 agora é representado pelo resistor R'. Tá? Fonte E aqui. Observe então, pessoal, que o resistor R' está em paralelo com o resistor R'. Então vamos fazer a resistência total como sendo R' em paralelo com R'. Ou seja, a resistência total é 6,428K vezes 8K dividido por 6,428K mais 8K. O resultado dessa conta dá 3,564 kΩ. Então esse é o valor da resistência total. Resolvemos o A. No B é pedido para calcular a corrente total da fonte, a corrente I1 e a corrente I2. Uma coisa interessante da gente reduzir o circuito e desenhar eles de fato,
nos permite uma análise de um circuito um pouco mais simples. IS, pessoal, se a corrente da fonte, ó, ela passa por aqui, ó, IS, correto? IS. I1 é a que está entrando nesse nó do divisor de corrente formado por R1 mais R2. Mas é a mesma corrente que está atravessando R', ou seja, aqui ó, é I1. Assim como o I2 é a corrente da associação em série de R3 com R4. Ou seja, aqui nós temos I2. Olha como que fica fácil de a gente calcular. Temos esse nó, correto? R' e R2' estão em paralelo com a fonte. Então, calcular os valores dessas correntes se torna fácil. Olha lá. B. I1 nada mais é que a tensão aplicada ao resistor R', como ele está em paralelo com a fonte, né? A tensão da fonte. Nesse caso, temos 24 volts divididos por 6,428K. Tá? Que vai resultar numa corrente aí de 3,734 mA. Para I2, nós temos a tensão da fonte, porque ele também está em paralelo com a fonte, dividido por R2'. 24 dividido por 8K. Resultando aí no valor de 3 mA. Para a corrente total, corrente da fonte, temos dois caminhos. Ou nós aplicamos a lei de Kirchhoff para as correntes, ou seja, IS entra nesse nó aqui, I2 e I1 estão saindo. Então nós podemos somar I2 e I1. Mas como nós também temos a resistência equivalente total, basta também aplicar a lei de Ohm. IS, então, é tensão da fonte dividido pela resistência total, que vai dar 24 volts divididos por 3,564 kΩ. O resultado desse cálculo vai dar 6,734 mA. Então, pessoal, nós conseguimos calcular aí também todas as correntes solicitadas, né? I1, I2 e a corrente da fonte, IS. Na C é pedido a tensão VA. Lembre, pessoal, se é um subscrito simples, ó, A significa que é a tensão desse ponto em relação ao terra. O que tem entre esse ponto e o terra é o resistor R4. Então, o que eu preciso fazer aqui para VA nada mais é do que calcular a tensão de R4. Então, VA é igual a tensão do VR4. Podemos aplicar simplesmente a lei de Ohm, ou seja, R4 vezes I4. Lembrando que I4, pessoal, nada mais é que I2. Olha só. A corrente 2 está vindo aqui, atravessa R3 e R4. Ou seja, temos aqui 3 kΩ, certo? Vezes a corrente I4, que é a própria corrente I2. No caso aqui, temos 3 vezes 10 elevado a menos 3, o que resulta em 9 volts. Pronto, pessoal. Exercício 3. Considerando o circuito da figura 3, A. Calcule as tensões VA e VB. Então vamos começar aqui em cima pelo A. Bom, pessoal, se vocês observarem o ponto A em relação ao terra, né? Então, se eu quero a tensão VA, eu quero a tensão do ponto A em relação ao terra, que é a tensão do R1. Como o ponto A está conectado à fonte de 30 volts de forma direta, né? Temos um curto-circuito aqui, então sabemos que a tensão VA nada mais é que a própria tensão da fonte, ou seja, 30 volts. A tensão VB
Bom, VB ó, é esse ponto aqui em relação ao terra. Significa que é a tensão do resistor R3 e do R4. Vamos escrever isso. Ó. VB é a tensão do VR3, que também é igual à tensão do VR4. Correto? Mas como os resistores R3 e R4 estão em paralelo, e a associação em paralelo desses resistores, vamos chamar ela de R', certo? Vai ser a associação em paralelo de R3 com R4. Então podemos dizer que aqui é a tensão também VR'. Calculando aqui R', 10 vezes 10 a terceira, vezes 18 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 vezes 10 a terceira, mais 18 vezes 10 a terceira. O que resulta aí em 6,428 kΩ. Substituindo então R' nesse circuito, vamos redesenhar ele aqui. Vamos redesenhar da seguinte forma. Temos a fonte aqui de 30 volts. Conectado a ela, temos aqui o resistor R1. Desse ponto aqui, ó, nós temos aqui o R2. E em série com esse R2, temos agora o nosso R'. Certo? R1 aqui está conectado ao terra e o R' também. Ainda temos aqui o resistor 5. Bom, já ficou um pouco mais simples esse circuito, né? Ok. A tensão VB é a tensão desse ponto aqui, ó, que é a tensão do R'. Temos um divisor de tensão aqui, pessoal. Olha só, a corrente que descerá através de R2, que ali no circuito está nomeada como I1, certo? Observe aqui, ó, I1 é a corrente que desce aqui por R2. R2 está em série com R', ou seja, temos um divisor de tensão resistivo. Então podemos aplicar a regra do divisor de tensão para achar a tensão VR'. Nesse caso, VR' é igual a tensão aplicada no divisor vezes R', dividido por R' mais R2. Atribuindo os valores aqui, temos 30 vezes 6,428K dividido por 6,428K mais R2. R2 vale 10K, né? 10K. VR' vale então 11,738 volts. Então, pessoal, ó, 11,738 volts é a tensão do VR', é a tensão do VR3, VR4 e VB. É pedido também a corrente I1. Aqui na B, né? Então vamos lá, pessoal. É simples. Por quê? Porque I1, essa corrente que está atravessando o R2, é a corrente que também está atravessando o R'. Como é uma corrente em dispositivos em série, se eu achar a corrente de qualquer um desses dois dispositivos, eu estarei achando então a corrente I1. Como eu já sei o valor da tensão do VR' e também eu tenho o valor de sua resistência, basta então aplicar a lei de Ohm, ou seja, I1 é igual a IR'. Nesse caso, temos VR' dividido por R', que é igual a 11,738 volts, dividido por 6,428 kΩ, que vai resultar numa corrente, então, de 1,826
miliampere. Bom, agora falta a corrente da fonte. Corrente da fonte, pessoal, ela entra nesse nó aqui em cima do circuito e ela se divide. Uma parte vai aqui para o R1, certo? Então ela vem aqui e desce. Outra parte, ela vai ser a própria corrente I1 e I5, ou seja, a corrente do resistor R5. Podemos chamar aqui de IR5. Então basta aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes e temos que IS, que é a corrente que entra no nó, IS é igual a somatória das correntes que saem do nó. Quem está saindo do nó aqui? Vamos chamar essa corrente de IR1, ou seja, IR1 mais a composição de I1 mais IR5. I1 mais IR5. Não confundir IR1 com I1, tá, pessoal? O I1 nós já calculamos, tá aqui, ó, 1,826 mA. Podemos calcular o IR5. Deixa eu descer aqui. Para calcular IR5, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Observe que o resistor R5 também está conectado diretamente à fonte. É um curto-circuito até esse terminal da esquerda aqui. Ou seja, tensão da fonte dividido pela resistência, porque o outro terminal da resistência está conectado ao terra. Então nós temos a tensão, temos a resistência, e R5 nada mais é que E dividido por R5. Ou seja, 30 volts dividido por 3 kΩ, que nos dará o valor aí de 10 mA. Para calcular IR1, pessoal, a lógica é a mesma. IR1 está conectado à fonte de tensão aqui de 30 volts, então o outro terminal está ao terra. Sabemos então a tensão do R1, que é a tensão VA, que nós já calculamos, né? Vale lá 30 volts. Então, aplicando a lei de Ohm, IR1 é igual a E dividido por R1. Temos então 30 volts divididos por 10 kΩ. 30 dividido por 10.000 vai dar lá 3 mA. Atribuindo esses valores aqui, pessoal, 3 mA, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3, mais I1. I1 vale 1,826 mA. Tá ali, ó. Mais IR5, que vale 10 mA, que vai 10 vezes 10 elevado a menos 3. Somando tudo isso aí, chegamos então a 14,826 mA. Pronto, pessoal. Temos aí então todas as correntes também solicitadas. Bom, jovens, então deixa aí um comentário dizendo quantos exercícios vocês acertaram, quantos vocês erraram, tal. E também verifique se você está inscrito no canal, tá? Faça a sua inscrição e deixe o seu like e ajude a compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas que queiram estudar sobre esse assunto, tá, pessoal? Forte abraço e até logo!